Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho, ele se encontra no capítulo 16, o versículo 16 a 23. Proclamação do Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. Um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo ainda e me vereis. Disseram entre si alguns de seus discípulos: Que é isso que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e novamente um pouco e me vereis. E vou para o Pai. Eles diziam: Que é um pouco? Não sabemos do que fala. Compreendeu Jesus que queriam interrogá-lo e lhes disse: Vós vos interrogais sobre o que eu disse. Um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco ainda e me vereis. Em verdade vos digo: chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se, porque sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Também vós, agora, estáis tristes, mas vos verei de novo, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Nesse dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo: o que me pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos dará. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje é uma palavra de ânimo, né? Principalmente para esses dias que nós estamos vivendo, saber que estar em Cristo é a nossa maior alegria. Ainda que a gente se entristeça por alguns momentos, porque é da nossa natureza, a tristeza sim, ela ocorre, mas quando nós estamos em Cristo, quando nós conhecemos o seu Espírito, tudo isso vai se transformando, né? A gente permite a tristeza até ficar por um tempo, mas não permite que ela mude o nosso espírito de tal forma a gente perder a fé. Então a palavra de hoje é uma promessa de Cristo, né? Porque ali Cristo ele diz aos seus discípulos, é uma conversa, um diálogo entre né, de Jesus com seus discípulos. E claro que os seus discípulos eles estavam tristes porque eles não entendiam a partida de Cristo. Eles não entendiam morte, eles não entendiam ressurreição, eles não compreendiam essa partida definitiva de Cristo. Eles gostariam e queriam viver com ele. Claro, né? Para eles o reino já tinha chegado, porque eles ainda não tinham recebido, não tinham esse conhecimento do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vem revelar as verdades que ainda faltavam, é o Espírito Santo que vem dar ânimo, é o Espírito Santo quem vai instruir esses discípulos, esses apóstolos, na compreensão completa de tudo que Jesus dizia. Quantas coisas Jesus dizia e ele mesmo falava, né? Agora vós não me compreendes, mas chegará um momento em que essas figuras, essa forma que eu falo, ela se tornará compreensível, porque o Espírito Santo é quem nos dá a conhecer completamente toda essa verdade que Cristo anunciou. E quando Cristo a gente está nesse processo, a gente está nesse período, né, vivendo esse período de espera, esse período agora pelo Espírito Santo, então quando nós recebemos o Espírito de Deus, quando nós temos conhecimento do Espírito Santo de Deus, toda a verdade, tudo aquilo que a gente ouvia na igreja e que para a gente não era tão compreensível, vai se tornando aos poucos, é como se fosse se acomodando dentro de nós. A gente vai tendo uma percepção melhor. Como eu disse, a gente vai ter momentos de tristezas, claro, a gente pode ter partidas de entes queridos, a gente pode ter problemas, tribulações familiares com nossos filhos, esposos, esposas, com a falta de um esposo ou de uma esposa, com as esperas que cada um de nós vive, né? Cada um sabe dos seus conflitos, e muitas vezes nós chegamos diante de Cristo tristes, né? Se lamentando porque a gente parece que está sem ele, mas aí nesse momento que a gente se abre ao próprio Cristo, como ele diz, tudo que pedirdes em meu nome, o próprio Pai vos dará. E aqui eu não estou falando, né, e nem Cristo falava de bens materiais, porque em nenhum momento o reino dele foi daqui, mas daquilo que o que Deus pode nos dar
como fruto do Espírito Santo. Então, neste dia de hoje, o meu convite, a minha reflexão é o quanto nós estamos, né, próximos do Espírito, para que a gente não permita que a tristeza nos roube a nossa fé. Porque é normal, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, de isolamento, muitos estão longe, né, dos seus parentes. Eu mesma, minha mãe mora, né, a alguns metros de mim, que a gente mora no mesmo prédio, e a gente está isolado. E eu vejo a saudade dela, das netas, eu vejo a saudade dela do convívio diário, né, do almoço, da janta, mas nós temos que ter fé que, né, é um período, é um momento, e ainda que fosse uma partida terrena definitiva, nós ainda temos que ter fé que Cristo vai nos ressuscitar e que nos encontraremos e que estaremos na glória de Deus, que é de fato a nossa maior alegria, é ver novamente a face de Deus. Então aqui, quando Cristo ele nos coloca isso, né, que o mundo se alegrará. Por quê? Porque ele trouxe a salvação. A sua morte trouxe a salvação. A sua morte trouxe não desespero, não tristeza, mas trouxe a alegria de poder a gente poder ter essa possibilidade de nos encontrar novamente com Deus. Então, o convite que eu faço é esse, que a gente esteja clamando e pedindo ao Espírito Santo de Deus que a gente consiga perceber a presença de Cristo sempre, que a gente, ainda que a gente não consiga ver como esses apóstolos deixaram de ver fisicamente, que a gente saiba que Cristo ali na Eucaristia é o mesmo Cristo desta palavra, que a gente saiba que Cristo ele permanece em cada um de nós, e que não é momento de tristeza, nunca é momento de tristeza, daquele abatimento que nos leva a uma depressão, uma ansiedade, a uma doença. E eu nem estou falando que essas doenças são falta de fé, mas que a falta de fé não nos leve a elas. Então, que a gente clame ao Espírito Santo nessa tarde, neste dia, neste final de semana, que a gente, né, hoje vai ter uma live, a gente vai estar mais uma vez partilhando a palavra de Deus. Então, que a gente peça ao Espírito Santo para que a gente compreenda essas palavras de Cristo, que elas se acomodem no nosso coração, que elas ganhem espaço e que a alegria de saber que Cristo vive em nós seja suficiente para a gente caminhar nesse mundo com todas as dificuldades que a gente enfrenta, com a certeza, com a fé, com a fidelidade a Deus, que o Espírito Santo de Deus ele possa nos revelar as verdades que Cristo veio nos trazer e que muitas vezes são incompreensíveis para nós, como foram incompreensíveis aos apóstolos. Então, que a gente possa estar na presença de Deus pelo Espírito Santo, que a gente possa acomodar essas verdades no nosso coração e que elas nos tragam a alegria que é ser filho, filha de Maria, filho e filha de Deus, irmão de Cristo, e que a gente persevere, né, nessa caminhada, ainda que ela seja árdua, sabendo que nós um dia nos encontraremos novamente e que um dia nós veremos e contemplaremos de novo a face do Senhor Jesus. Amém?